Olá, amigos, tudo bem? Nós hoje vamos falar de circuitos elétricos. Nós vamos entender o desenho de um circuito elétrico. Então nós vamos ver um comando elétrico, comando unifilar, o que é cada um, como desenhar, como trabalhar. É muito importante para quem trabalha com eletricidade saber ler um circuito elétrico. Tem muita gente que trabalha com eletricidade e não sabe ler um diagrama elétrico. Então hoje nós vamos nos focar nisso. Diagramas elétricos, circuitos elétricos, comandos elétricos. Vamos lá, vamos para o computador. Talvez uma das coisas mais importantes na vida de um profissional de eletricidade é entender um comando elétrico. Porque quando você vai fazer manutenção, aquilo que você recebe na mão para fazer manutenção no equipamento é o diagrama elétrico. Para você montar um equipamento, é o diagrama elétrico. Então, se você pretende trabalhar numa fábrica de painéis, você tem que saber interpretar um comando elétrico. Se você está pretendendo trabalhar numa fábrica, numa indústria, como eletricista de manutenção, você tem que entender um diagrama elétrico. Porque só com ele na mão você vai entender o funcionamento de um equipamento. Abra um equipamento elétrico, não tem como você saber o que tem lá dentro. Se você não tiver uma boa documentação, você vai ficar perdido. Aqui nós temos um típico diagrama de comando, mas eles podem aparecer de outras maneiras. Por exemplo, ele pode também aparecer dessa forma. Em comum, esses dois documentos têm que possuir todas as condições que representem a ligação de um motor. Então tudo tem que estar nesse documento. Todos os números de cabo, todos os números de anilha, todos os elementos, tudo que você precisa para fazer essa ligação. Então ele não pode estar te remetendo a um outro documento, a não ser que, se você tenha um conjunto de intertravamento, ele indique a condição de intertravamento. Porém, as condições de partida têm que estar nesse documento. Já neste caso, nós temos o diagrama de comando para que você ligue o inversor de frequência. Veja que aqui todos os elementos que vão fazer com que esse motor dê partida via inversor também estão aqui. O que você não encontrar aqui é porque vai fazer parte de um intertravamento. Agora vamos entender esse documento. A primeira coisa que nós temos que entender é o seguinte, olha, aqui embaixo nós vamos ter as explicações de aonde fica esse painel, qual é a função desse painel, qual é a função desse motor, a revisão desse documento. Então toda a parte que vai te dar a orientação do que esse equipamento faz está descrita aqui embaixo. Esse carimbo ele pode ter posições diferentes, mas em tese tudo que você precisa saber sobre esse equipamento vai estar escrito aqui embaixo. Aqui em cima, ó, nesse cantinho, você vai ter o cubículo. Em alguns casos, ele pode dar outras informações. O cubículo é a gavetinha, né, dentro do CCM, aonde ele vai ser ligado, tá certo? Se ele não é em um cubículo, se for só em um painel, você não vai encontrar isso aqui, talvez você encontre isso em notas. Aqui em cima, você tem números. Aqui do lado, você tem letras. Se você encontrar uma informação que diga 1A, 1B, 1D, você vai ter que ir na folha informada em 1D. Então você vai encontrar lá a ligação pretendida. Então se você pegar em algum documento, tá certo? Um número dizendo que você vai encontrar essa informação em, vamos supor aqui, ó, 5K, você só desce a linha 5K, você vai ver que ele vai falar então que a ligação vai estar por aqui, ó. Tá ok? Isso é muito importante porque geralmente painéis, eles têm várias folhas, eles têm um motor ou um equipamento por folha. Então, para você conversar com as várias folhas, é utilizado esse sistema. Linha, coluna. Então eu tenho a linha A, a linha B, a linha C e a coluna 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Bem,
Agora vamos entender aqui o que nós temos. Aqui nós temos L1, L2 e L3, que está dizendo, né, um barramento de 3 fases 380 a 60 Hz. E aqui nós temos a tensão de comando, 220 60 Hz. Então você vê que aqui eu tenho a parte de potência, aqui eu tenho a parte de comando. Uma outra coisa que você pode ver aqui, ó, que eu tenho a parte de automação. Então esse tracejado aqui, ó, que você está vendo aqui, quer dizer que eu vou encontrar os detalhes dessa ligação nesse documento na folha 13. Aqui nós temos a simbologia da barra de Bornes, aqui o motor, dizendo que é um motor de 3 fases, aqui ele está dando o número do motor, está dizendo que esse motor é de 10 CV, aqui ele está indicando que esses dois cabos vão para a caixa de junção 001. Repare que o documento todo se fecha, porque toda numeração vai acabar batendo com a outra numeração que você vai encontrar em outro documento. Por exemplo, a caixa de junção 001 vai conter exatamente as informações que estão vindo daqui e vai indicar que está vindo dessa folha, desse documento. Em engenharia, toda a documentação é muito cara para ser feita, então ela é feita de maneira que tenha tudo que você precisa sem excedentes. Sempre que você encontrar alguma coisa tracejada, quer dizer que isso que está dentro desse elemento tracejado não está aqui, está em outro local. Então, aqui ó, está em outro local, aqui desse lado está em outro local. Veja que você precisa ter também o documento indicado nessa parte tracejada para continuar o entendimento desse desenho. Outra coisa importante é que quando começa o documento, na primeira folha é a capa, na segunda folha você vai ter o resumo das suas simbologias. Então, nada nesse documento é feito à toa. Toda simbologia tem um motivo de ser. Você vai encontrar, inclusive, a mesma simbologia em outra folha. Então, é importante você entender as simbologias, porque o simples motivo de um Borne ter um traço no meio ou não ter um traço no meio muda tudo. Um Borne com um traço no meio pode estar em um painel, um Borne sem esse traço no meio pode estar no painel local. Então, a mínima mudança no símbolo muda tudo que ele está querendo te dizer. Agora, vamos passar aqui para a parte de comando. Veja que eu tenho aqui um contator K1 e aqui embaixo o resumo de contatos desse contator K1. Em alguns casos, você vai encontrar aqui nesse resumo de contato uma informação como folha 20, 12C. Então você vai lá na folha 20, 12C, esse contato você vai encontrar lá. E esse contato vai estar entre tracejado, porque ele vem de outra folha. Então deu para você entender? Esse resumo de contato, ele vai ter sempre a indicação de onde você vai encontrá-los. Se você não tem nenhuma indicação que ele está em outra folha, é porque ele está nessa folha. Quando ele fala que você tem o contato 1, 2, 3, 4, então você vê lá, 1, 2 é aberto. O 21, 22 é fechado. O 31, 32 é fechado. Então se você tem dúvida de como ele parte assim. 31, 32 está fechado, 1 e 2 está aberto. Agora vamos entender esse comando. Olha. Então eu tenho aqui, olha, 220, 60 Hz, força, né? Ele está indo para o Borne 101. Do Borne 101 eu tenho a ligação da proteção térmica F5. Ela está me indicando que é um DZ, ou seja, um DZ é um diazed, é um fusível diazed, e está dizendo para mim que é de 4 amperes. Agora eu tenho a indicação do contato do térmico. Então eu tenho a segunda proteção. A primeira é o F5, que é o diazed, o segundo é o contator térmico. Como você pode ver, o térmico é montado em cima do contator. Agora nós temos aqui a função liga, que está indicando que é um Q059, que na verdade está vindo de um CLP. Então não é um botão. Isso aí é um resumo de contatos. Tem toda uma lógica que está fazendo essa ligação. Perceba que passando aqui pelos contatos 104, 111, ele entra diretamente na bobina de K1, alimentando ali A1, e K1 vai entrar, vai atracar, e vai fechar os seus contatos.
Inclusive esse contato aí 1314. Veja que esse contato 1314 que vai para o borne 108, ele está aberto lá no borne 108, ele não liga em nada. Então nós podemos afirmar que quem liga e desliga esse motor 557DM2525 de 10 CVs, é uma lógica do CLP. Não existe nenhum botão liga e desliga. Se não acontecer nada pelo térmico ou pela proteção ali do comando, só quem vai desligar ele é a lógica do CLP. Então, se nós olharmos aqui, nós temos a alimentação do barramento, passando também por uma proteção térmica aqui, ó, que é esse F1, que nada mais é que um disjuntor, tá certo? Aí ele entra aqui, ó, para alimentar os contatos de K1, que nós já vimos ali no comando onde está. Tendo a alimentação aqui pelo disjuntor, temos o K1 energizado pelo CLP, nós passamos aqui, ó, pelos contatos do térmico e depois nós vimos para cá e entramos alimentando o motor que vai rodar. Quando o térmico entra aqui, ó, tá vendo? Ele tem um contato auxiliar aqui que vai indicar lá no CLP que ele foi acionado. Ou seja, se o térmico abrir, ele vai falar para o CLP, ó, eu abri porque eu tenho um problema de térmico. Já aqui em cima no K1, você vai ver que tem um contato que é o 4344, que também vai para o CLP para dar confirmação. Ou seja, olha, o disjuntor está dentro, K1 entrou, ele já fala para o CLP, olha, entrou, ele foi atracado, para dar confirmação. Aí temos o térmico, tudo bem, sem alarmes, né? E aqui desce e vai fazer com que o motor rode. Como você pode ver, todos os contatos estão nessa barra de bornes e está indicando, olha, o que vai para o motor, o que vai para a caixa de junção 001, ou seja, o que está indo lá para o CLP, né, via caixa de junção 001. Então o resumo de todos os contatos está aqui. Para você fazer a manutenção, já que você tem o entendimento da partida, é tranquilo você entender tudo o que está nomeado aqui, né? De o 1 até o borne 123. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido do seu entendimento. Qualquer dúvida que você tenha, você pode escrever para mim, você tem meus contatos aqui. A gente vai ficar sempre muito feliz em responder para vocês, tirar suas dúvidas, tá certo? Um abraço a todos, até a próxima live.